Bom dia, vibe do dia. Bom dia, ser humano de luz. Vamos para mais uma semana, essa semana que inicia e a gente tem movimento importante no céu, Mercúrio ficando retrógrado. Você quer se preparar? Você quer estar com consciência astrológica? Então, ouça esse podcast até o final, me acompanhe aqui, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão e eu te explico diariamente. Eu sou sua nova astróloga e me chamo Vivian Oberger. Até vou compartilhar aqui a tela com você do céu para a gente falar especialmente dessa segunda-feira, dia 14 de julho. O que que a gente tem no céu, Vivi? Cara, olha, presta atenção, que Mercúrio vai começar a retrogradação. E nesse final de semana a gente teve Saturno também começando a retrogradação. Aqui no meu sistema ele ainda mostra estacionado, mas Saturno começa esse período de revisão. Então a gente tem Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado e Mercúrio. Só que aqui, perto desses planetas lentos, Mercúrio é que a gente sente mais. Mercúrio, que é o grande famoso, todo mundo faz, né? Um monte de terrorismo em cima dele. Vamos entender com calma o que que é esse processo, o que que a gente precisa revisar, porque um planeta retrógrado, na verdade, é uma ilusão de ótica que a gente tem aqui da Terra. Lembrando que na astrologia é como se a gente se colocasse no centro para olhar esses planetas que estão lá sobre nossas cabeças. E é como se a gente tivesse essa visão, como se eles estivessem fazendo um retorno retrógrado. Mas ele não está fazendo isso lá no céu, tá? O movimento dele segue normalmente. Nessa ilusão, a gente considera também esses planetas retrógrados como se fossem revisões kármicas. E obviamente que tudo aquilo que a gente deixou pendente, que a gente passou despercebido, pode voltar a ser questionado. É comum a gente ver, né, os ex de tudo que é jeito, não só ex de relacionamento, mas um ex-chefe, um ex-colega, uma ex-amizade, tudo que é do passado tende a retornar nesse período. É interessante também que, como a gente tá com essa tendência a ficar com um pé mais para trás, os pensamentos não raciocinam mais 100% direito, porque é um planeta da mente, Mercúrio do trânsito também, então cuidado com o trânsito, cuidado com contratos, né? Tudo que você vai assinar, observa as linhas pequenas, leia com calma, com cautela, pensa duas vezes. Isso é muito importante em toda retrogradação. E quando que ele começa esse processo de retrogradação? Lá na sexta-feira, no dia 18, e vai até dia 11 de agosto. Então a gente tem um período longo aí de Mercúrio retrógrado. Eu vou falar melhor para vocês mais detalhadamente disso na sexta, então me acompanha aqui diariamente para você estar todos os dias informado. Mas assim, já vai se preparando porque a gente já está na sombra dessa retrogradação. Dias antes ele já começa a dar os seus sinais. Eu já ouço os seus sinais, né? Então, assim, às vezes as pessoas começam a falar de um jeito, você entende de outro. Cuidado, sabe, nesse período para não criar muito atrito. É normal gerar muita confusão? É normal. É normal as pessoas não se entenderem. Sim, por isso que quem não é acostumado com Mercúrio retrógrado, as pessoas que não nasceram com esse planeta assim, nessa retrogradação, tendem a sentir um pouquinho mais. Quem já nasceu com um planeta retrógrado, principalmente Mercúrio nesse caso, no mapa natal, tem uma habilidade um pouquinho maior em se sair um pouquinho mais leve durante essas temporadas, porque já está acostumado, né, a viver meio com a cabeça nas nuvens, digamos, mas não necessariamente nas nuvens, porque também tem pensamentos muito inteligentes. É uma pessoa mais perspicaz, né? Porque ela já sabe que não, pera, pode dar errado, então ela já pensa, entendeu? Nesse período é importante sim que você se atente aos horários, às datas, às viagens, a passagens, porque pode gerar atrasos. Eu digo sempre também que é normal a gente ver reforma acontecer em período de Mercúrio retrógrado. Reforma. Sabe aquelas estradas que você para e você fica às vezes meia hora no trânsito? Porque estão fazendo uma reforma que tinha ficado sei lá quantos anos parada, daí decidem voltar. É sempre em período de Mercúrio retrógrado. E Mercúrio rege o trânsito. Então fiquem atentos para depois vocês me contar. Mas vem cá, vamos falar sobre a energia dessa segunda-feira. A segunda-feira, a semana, aliás, ela abre com uma lua cheia em peixes
E a lua cheia em peixes para nossa segunda-feira vai trazer muita sensibilidade, muita intuição, muita conexão para essa nossa segunda. Inclusive porque em peixes ela forma um trígono lindão aqui, ó, tá vendo? Esse, essa linha azul que conecta a lua aqui embaixo com Júpiter, Júpiter que está aqui ó, na energia canceriana, isso aqui é um ângulo de 120 graus, é um trígono. Nesse aspecto da segunda-feira, é como se a gente sentisse assim, sabe, uma vibe muito positiva para amanhã esse nosso dia, com muita confiança, com muita esperança, com expectativas boas mesmo, sabe? Para a segunda. E isso pode trazer um nível de intuição e percepção muito grande, sabe? Com a espiritualidade também, porque Peixes é um signo da espiritualidade e Júpiter rege Peixes, é o corregente de Peixes. Então, imagina os dois conectados para abrir nossa segunda-feira, nossa semana. Que as bênçãos do universo aí estejam com a gente, né? E o que acontece é que lá no fim da tarde a gente vai ter um aspecto desafiador, que é a Lua em Peixes quadrando a Vênus em Gêmeos. Que aqui é daí aquelas comadres que não estão num bom humor, né? Quando eu brinco com vocês, falo das comadres. A Vênus em Gêmeos forma uma quadratura com a Lua em Peixes, o que pode trazer aquela sensação de não entendimento, não compreensão, às vezes até você com os seus próprios sentimentos, ou as pessoas com os seus sentimentos, às vezes você está verbalizando algo, tentando expressar algo, às vezes você fala até demais para tentar se fazer entendido, para fazer com que o outro entenda os seus sentimentos, mas mesmo assim você sente que o outro não entende os seus sentimentos. Nesse fim de segunda-feira, ele pode deixar essa sensação, sabe? É, ou tá aí sentindo que teu brilho tá sendo apagado, que a pessoa não tá meio que, tipo assim, tentando fugir daquilo que precisa ser dito, que é muito mais vulnerável, que é uma lua em peixes. Cuidado com alguma confusão também que isso aqui pode trazer, e de se encher de paranoia, inclusive lá para os relacionamentos, porque Vênus é um planeta que toca esses assuntos de afetos, e Vênus é um planeta que, enquanto estiver em Gêmeos, vai estar recebendo as influências de Mercúrio retrógrado, porque Gêmeos é um planeta regido por Mercúrio. Então, assim, de repente você já pode até já sentindo, assim, sabe, cheirinho de ex vindo. E essa segunda-feira de tarde já poder ser indícios, assim, sabe? De você querer voltar atrás, voltar no tempo, ou começar a se pegar pensando em memórias daquilo que você já viveu, ou daquilo que você não viveu. E aí querer se enfiar dentro de um monte de roubada de novo, achar que a culpa é sua. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, das deusas, dos deuses, sinta tudo o que você precisa sentir, tenta racionalizar de menos e busca contatos, porque é uma Vênus em Gêmeos, então busca comunicação, sabe? Se tá sentindo que assim, ai meu Deus, não tô conseguindo sentir o que eu tô sentindo, não tô conseguindo entender o que eu tô sentindo. Ou tá surgindo isso daqui e tá difícil de compreender. Não vai direto na fonte que tá te causando isso. Às vezes conversa com contatos, com pessoas que podem te ajudar a esclarecer, amenizar esse tipo de sentimento que pode vir com um mix confusão. De confusão, de sentir assim que você às vezes está fazendo, tomando passos errados. Pode ficar essa sensação de nebulosidade no fim da nossa segunda-feira. E olha, a gente só vai ter esses dois aspectos nessa segunda. Essa semana a gente tem, então, a entrada de Mercúrio retrógrado lá na sexta-feira, no dia 18, e na quinta-feira a gente também vai ter a fase minguante da Lua. Então a gente está se encaminhando para o quê? Para uma Lua que começa a diminuir seu brilho, que começa a reduzir a sua energia. Então aproveita a segunda e a terça-feira, que ainda é um ápice, que a Lua ainda está vibrando nessa fase cheia para você se recarregar suas energias das coisas boas, das coisas que de fato estão fazendo sentido na tua vida para você. Porque depois ali da quinta-feira em diante, na quarta a gente já começa a entrar mais nessa vibe, é faxinão, é limpeza, é abrir as portas para aquilo que precisa começar a se despedir. Lembra que a gente vai ter esse Mercúrio retrógrado tocando assuntos leoninos. Então, a sua autoestima, ela vai ser a tua maior força nesse período. Então, assim, sempre para pensar, cara, o que que eu tô aceitando na minha vida? Isso aqui condiz com uma autoestima elevada? Ou isso daqui tá sendo, sei lá, aceitação por carência, aceitação por falta, por medo da solidão? Ou por medo de não ter nada melhor do que isso, entende? Às vezes a gente se coloca numa situações que precisa dessa atenção.
Então, tenha carinho, tenha respeito com você. Vou, de novo, trazer melhores informações desse Mercúrio retrógrado ao longo dessa semana, principalmente ali na quinta, na sexta, que é quando a gente vai ter esse início. Essa semana vai dar certo, a gente vai ter almoço com os astros ao meio-dia na quinta. Então, já se programa no seu calendário para tu participar. É um almoço com os astros, é o quê? É uma live que acontece ao vivo no Zoom. E para você poder participar, você precisa entrar dentro dos grupos, nos meus canais de comunicação, que tem no WhatsApp e também tem no Instagram. O do WhatsApp tá na descrição aqui do YouTube. Então, se caso você tá ouvindo o podcast pelo Spotify e você quer entrar dentro desse grupo para receber as informações, para receber o link de participação, tu vem pro YouTube, pelo menos só para acessar o grupo do WhatsApp. Pega, seleciona qualquer vibe, porque em todas as vibes eu deixo na descrição o link do grupo do WhatsApp, que é a comunidade estelar. E lá no meu Instagram, @vivian.berge, caso você queira me seguir lá, você também vai encontrar lá na bio, tem também um espaço Nave Estelar, que é também a nossa comunidade, é um grupo de transmissão de informações. Eu mando tanto em um quanto no outro sempre o link para acessar essa aula, essa live das quintas-feiras. É, tudo explicadinho? Acredito que sim. Vou tirar um conselho agora do oráculo para nossa semana. Que olha assim, né? A gente está começando uma semana de lua cheia em peixes. Não vamos deixar de se conectar com fontes, né, espirituais que nos conectam entre céu e terra. Não só a astrologia, como qualquer ferramenta aí que até é mais abstrata, né? Porque sim, tem uma conexão que não é cientificamente. Não é a ciência que explica isso aqui, é o sentir, é a intuição, é um lugar até mais elevado que a matéria propriamente dita, né? Então vamos lá, deixa eu fechar essa aqui. Se concentra comigo para receber esse conselho do oráculo. Segunda-feira, a gente está começando uma semana que tem um monte de planeta começando a retrogradação. A gente vai sim precisar ser muito pacientes para perceber as revisões que precisam ser feitas na nossa vida, para entender quem somos de verdade, para voltar a se conectar com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias ideias, com a forma mais genuína do nosso ser, com a nossa autenticidade, excentricidade também, né? Porque somos excêntricos. Somos singulares, todo mundo, né? Tem sua singularidade particular. Qual é o conselho para nossa semana? Hoje eu vou tirar um conselho do oráculo de Delfos para gente. Segundinha, 14 de julho. Qual conselho para nossa comunidade? Oráculo. Faz sentido, faz sentido. Uau. A gente abre a semana com uma energia pisciana e peixes, não sei se você sabe, mas é o último signo do zodíaco. Ele é quando a gente chega assim na transcendência. É quando a gente já passou por todos os signos, como a gente já tivesse tido todas as consciências vividas, experimentadas, integradas, e aí a gente chega no momento que é como se fosse uma metamorfose também, uma transformação para um fim barra início, para um novo recomeço, né? Porque daí a gente começa tudo de novo no zodíaco pela energia ariana. E como a gente começa a semana com uma lua em peixes e teremos também uma lua minguante lá na quinta-feira, e eu comentei, Mercúrio retrógrado, a gente tem que fazer umas revisões, às vezes a gente tá aceitando um monte de coisa arada na nossa vida, a gente vai estar falando, sim, olha a cartinha que saiu, o duelo, né? E essa carta aqui, ela fala muito também sobre a gente respeitar os duelos da nossa vida e entender que nem sempre a gente ganha. E entender que tem batalhas que a gente entra sabendo que é para aprender e não para segurar. E não para falar assim, não, eu vou lutar por isso aqui, porque isso aqui é meu. Tipo criança, entendeu? Esse brinquedo é meu e não sei o quê, e eu não solto, eu não empresto. Só que às vezes não é nosso. Sabe aquelas crianças que chegam na casa dos amiguinhos, ou enfim, tá na creche, nem é dona de nada. E aí fica brigando pelos brinquedos? Não é seu. Nada é nosso, na verdade, né?
E a gente fica ali na resistência, a gente fica na resistência, a gente fica querendo controlar aquilo que fica e permanece, tarará. Não dá pra gente resistir aos duelos, porque isso nos confronta, isso causa grandes resistências internas, isso causa grande sofrimento. A gente fica lutando contra o processo. Então, é uma carta que ela fala muito sobre esse lugar de aceitar os fins, assim, sabe? Aceitar os duelos que nem todo duelo a gente ganha. Imagina que o duelo é como se fosse. Lembra aquelas fases medievais, assim, uns rolê mais antigos, que existiam os duelos e não sei o quê? Tipo, associa com isso. E a representação daqui é alguém que está sofrendo porque realmente o duelo não foi como gostaria. Então, assim, tá tudo bem se acontecer de finalizar um processo na sua vida essa semana. Às vezes não é coisa grandiosa, assim, ai meu Deus, a morte de alguém, credo, também não sei, né? Acho que não. Mas pode ser uma coisa simbólica mesmo, sabe? Uma coisa simbólica, não querendo assustar ninguém. No sentido de ego. Ah, tá bom, eu vou desapegar disso, eu vou parar de ficar lutando e tentar que as coisas funcionem da minha maneira. Que o universo sabe o que é melhor para nós. Sempre. Ele sabe o que é melhor para você. Melhor do que o seu ego. Inclusive, a sua intuição vive falando isso para você. Tenho certeza que você já sabe disso. Ó, se você escutou até aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, eu fico muito feliz realmente com o carinho de vocês que eu recebo também de mensagens. A maioria são pessoas de luz que estão aqui ouvindo. E eu quero te deixar um convite. Se fez sentido, se algo tocou, se essa mensagem você vai levar, nem que seja duas palavras que entraram aí no seu coração, compartilha a vibe do dia com alguém. Essa vai ser sua missão. Na vibe que te tocar, você vai compartilhar com uma amiga, com um amigo. Vamos espalhar essa mensagem, vamos fazer o nosso papel também chegar a mais pessoas. Que a gente tem uma cura coletiva aqui, né? Ninguém se cura sozinho, a gente se cura quando a gente compartilha. Então, que a gente possa espalhar essa luz, ainda mais que Peixes é um signo que fala muito sobre esse lugar da união, do todo, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente associa o signo de Peixes, a gente não está falando de religião, a gente está falando da espiritualidade que rege tudo. Todos somos um. Exatamente isso. Então, lembra disso, que quando você ajuda o outro, você está se ajudando também, tá? Deixa seu like, seu comentário, se você sentir de deixar. Um beijo grande e a gente se vê aqui amanhã novamente na live do dia da terça-feira.